Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar uma única coisa. A única coisa que você precisa fazer para começar a faturar R$ 1.000 por semana através da internet. Através do seu celular, através do seu computador. E mesmo que você esteja começando do zero, tá? E eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando isso porque eu tenho alunos e alunas que já estão aplicando esse método e tendo resultado. Tudo bem? Já pensou em fazer mais de R$ 1.000 em uma semana? Acho impossível, né? Não é impossível, não. Olha só meus resultados em uma semana com o treinamento 1.000 em uma semana do Pedro, gente. Olha só. Tô nem acreditando. Sério. Você vai ficar de fora dessa? Não fica não, pelo amor de Deus. Hoje a maioria das pessoas estão conectadas na internet e todo mundo está comprando alguma coisa lá. Só que você, aí do outro lado, que hoje ainda não ganha dinheiro com a internet, poderia estar empreendendo e tendo o seu próprio negócio, sendo o seu próprio chefe, sendo dono da sua própria história, criando um negócio online através do seu celular ou do seu computador. Sim, eu sei que é extremamente difícil quando você não tem um conhecimento, eu sei que é extremamente difícil falar de criar um negócio online quando você não sabe pra onde ir, quando você não tem alguém pra te ajudar. Meu nome é Pedro Guimarães, eu tenho 23 anos e eu já gerei alguns milhões dentro da internet. Foram mais de 10 milhões desde que eu comecei na minha jornada, tá? Isso em cursos onde eu não aparecia, isso em lançamentos, isso em infoprodutos meus, isso em projetos que eu já estive envolvido. Quando eu comecei lá atrás, no início de 2019, eu tava completamente perdido. Depois de 2018 ser um dos piores anos da minha vida e eu simplesmente abri mão de tudo pra entrar nesse mundo da internet, eu resolvi começar. E eu me lembro muito bem, eu comecei no Réveillon de 2018 pra 2019. Faltam 3 minutos para 2019 e eu não aceito nada desse ano que não o melhor ano da minha vida. Já tenho todos os meus objetivos traçados, já tenho todas as metas traçadas. Só que eu comecei sem norte algum, eu comecei sem conhecimento, eu comecei assim, sem saber pra onde eu ia, tá? Literalmente sem saber pra onde eu ia. E o fato de eu começar sem conhecimento fez com que eu perdesse muito tempo. Você hoje tem acesso a muito mais conhecimento do que eu tive lá atrás. Hoje, você pode, por exemplo, seguir um passo a passo que é ultra validado pra poder economizar tempo. Eu lembro que eu demorei 2 meses e 28 dias pra fazer minha primeira venda na internet. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Cara, tô muito feliz. A bateria vai acabar, mas eu preciso de mostrar isso. A minha primeira venda. Cara, minha primeira venda. Eu fiz a minha primeira venda. Cara, eu tô feliz demais, mano. Bom, você viu, esse aí foi um dos dias mais felizes da minha vida, só que não adianta você só fazer a primeira venda. Não adianta você achar que só a primeira venda vai conseguir te ajudar. Não foi assim. O meu 4º mês, como você pode ver na tela, eu tive um resultado muito baixo, tá? E no meu 5º mês eu também tive um resultado muito baixo. Tudo isso porque eu não tinha um método. Tudo isso porque eu não tinha conhecimento. Os treinamentos eram muito caros e eu não tinha condição de pagar um treinamento. E aí foi que eu consegui ter uma virada de chave. Foi aí que eu consegui entender que existe um método, uma máquina de vendas que conseguia colocar dinheiro no meu bolso. E foi esse o resultado aqui, ó, que eu tive no meu 5º mês. Só que depois que eu tive essa virada de chave, depois que eu entendi que eu conseguia criar uma estrutura, que eu conseguia colocar pessoas naquela estrutura sem aparecer e ainda fazer vendas, e mesmo investindo pouco, que eu consegui mudar meu game. E esse aqui foi o resultado que eu tive no meu 6º mês dentro da internet. Só que eu sempre falo, a diferença de você fazer a primeira venda para as suas primeiras vendas, o seu primeiro 1.000 ou os seus primeiros 10 mil, é a intensidade e o quanto as pessoas olham para você e o número de pessoas que chegam até você. E não bastasse isso, esse aqui, ó, foi o meu resultado do meu 7º mês pro meu 8º mês na internet. Eu comecei no marketing digital quebrado, fudido, sem dinheiro, sem absolutamente condições de me manter. E a única coisa que eu queria era faturar os meus primeiros R$ 10.000 lá em dezembro. Só que eu faturei os meus primeiros R$ 10.000 em agosto. Depois dessa minha primeira meta, eu consegui viver coisas que eu nunca tinha vivido antes. Coisas tão simples como entrar num restaurante pela primeira vez e comer o que eu queria e não olhar pro preço do cardápio. Como viajar de avião pela primeira vez, como fazer minha viagem internacional minha primeira viagem internacional, como comprar o meu primeiro carro, um carro importado, como poder sair da casa dos meus pais e poder ajudar os meus pais. Enfim, o marketing digital mudou completamente minha realidade e foi só depois de 1 ano e 8 meses que eu resolvi ensinar tudo que eu aprendi. Eu não comecei nesse mercado ensinando e botando a cara. Eu comecei só depois de 1 ano e 8 meses a ensinar. E eu já gerei resultado para milhares de alunos. Alunos que começaram do zero. Alunos que começaram iguais a você, sem saber absolutamente nada, sem ter dinheiro para investir, sem querer aparecer, começando apenas pelo celular ou pelo computador. Eu já ajudei milhares de pessoas. E hoje eu continuo ajudando essas pessoas a ter resultado na internet e a conseguir alcançar a sua liberdade ou o princípio da sua liberdade. Não, eu nunca vou chegar aqui pra você falando que isso aqui é fácil, que isso aqui é da noite pro dia e que isso aqui é trabalhar 2 horas por dia na praia e pelo seu computador e tudo mais. Não, o marketing digital ele consegue sim te trazer uma liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, mas você vai ter que trabalhar pra isso, pra construir o seu império, pra construir o seu negócio, tá? Aqui a gente tá falando de criar um negócio online que trabalha pra você vendendo infoprodutos por aí. Infoprodutos são produtos de informação, cursos online, planilhas, mentorias. Você não precisa criar e desenvolver nenhum infoproduto
infoproduto. Eu tenho um método que você consegue vender infoprodutos, N infoprodutos de várias outras pessoas, onde você não tem que ter equipe, você não tem que ter aluguel, você não tem que ter estoque, você não tem que ter custo de envio. É a forma mais simples e rápida e eficaz de começar na internet. Esse método é o método 1000 por semana. O método 1000 por semana é a estratégia que eu uso e que eu ensino para os meus alunos a saírem do zero das primeiras vendas e chegarem até os seus primeiros R$1000 por semana. É um treinamento que vai te ajudar a entender o que é marketing digital, como funciona, quais produtos você deve vender, como escolher um bom produto e o que você deve fazer, qual estrutura você deve utilizar. Esse treinamento é indicado para quem está começando, para quem nunca fez venda, para quem já fez venda e até mesmo para quem já comprou um curso muito caro e não conseguiu ter resultado. Nesse treinamento eu vou te dar todo o passo a passo, desde criar suas contas na plataforma, desde escolher os melhores produtos para vender, desde montar sua primeira estratégia e sair do zero até os seus primeiros R$1000 por semana. Eu tenho certeza que talvez para você, R$1000, como esse resultado de uma aluna minha aqui, essa aluna minha começou há 3 semanas atrás. Há 3 semanas atrás. Eu tenho certeza que R$1000 numa semana poderia muito te ajudar a poder ajudar sua família, a poder sair do lugar que você mora hoje, a poder ajudar seus filhos, a poder ajudar seu pai ou sua mãe, ou a poder realizar um sonho seu. Só que isso aqui é trabalho. Só que resultados assim como dos meus alunos só vêm mediante trabalho. E é por isso que eu quero te entregar o método 1000 por semana. O meu treinamento completo. Só que além desse treinamento, eu quero te dar muito mais. Eu tenho um treinamento chamado A Mente de um Campeão, que é um treinamento de mentalidade com mais de 30 aulas que vai te ajudar a melhorar sua mentalidade e a criar uma mentalidade empreendedora. Eu vou te dar de bônus, de graça, esse treinamento na compra do método 1000 por semana. Eu também tenho um treinamento chamado Método Primeira Vendas em 7 dias, que te ajuda a sair do zero, a entender o marketing digital e fazer suas primeiras vendas em 7 dias. E eu vou te dar esse treinamento de graça comprando o método 1000 por semana. Eu também tenho um bônus especial que eu entrego para todos os meus alunos dos meus cursos, que é a estratégia secreta. A estratégia que alunos meus utilizam para poder faturar os seus primeiros R$1000 na semana e os seus primeiros R$10.000 no mês. Eu vou te entregar essa estratégia secreta absolutamente gratuito na compra do método 1000 por semana. Eu também tenho as mentorias que eu dei para os meus alunos. Mentorias essas, onde eu pego meus alunos pela mão, alunos que vendem sem aparecer, alunos que destravaram as primeiras vendas, alunos que destravaram os primeiros R$1000 e eu ajudo eles. Você vai ter mais de 5 horas de conteúdo de mentoria para poder assistir. E eu vou te entregar essa mentoria absolutamente gratuito na compra do método 1000 por semana. Junto com o método 1000 por semana, eu também vou te entregar uma entrevista secreta com um top afiliado meu que já faturou mais de R$500 mil na internet sem aparecer, tá? Essa entrevista, ela valeria no mínimo 497 com o conteúdo que a gente passa lá. Além de te entregar todos esses bônus, eu também vou te dar um bônus completo sobre tráfego pago básico, as suas primeiras campanhas no tráfego pago e o que você vai fazer para poder fazer suas primeiras campanhas no tráfego pago. Eu também peguei do meu curso mais avançado de marketing digital, que nem vale a pena falar aqui, e retirei várias aulas sobre copywriting, sobre tráfego pago, sobre Instagram, sobre WhatsApp, sobre tráfego com influencer e coloquei dentro do método 1000 por semana para você conseguir ter resultado e entrar para o mundo do marketing digital. Agora eu quero te fazer um convite de dar o seu primeiro passo no digital, mesmo que você esteja com medo, com pouco investimento e com pouca grana. O custo do treinamento 1000 por semana é de R$147. Só que nessa página, enquanto a gente está colocando os nossos primeiros alunos, eu vou te dar um desconto exclusivo. Eu não vou falar do desconto exclusivo aqui nesse vídeo, porque o desconto vai estar aqui nessa página. Esse desconto está mudando a cada semana. A cada semana eu estou aumentando o preço do método 1000 por semana. E se você quer adquirir o método 1000 por semana com todos esses bônus, você tem que fazer a sua escolha agora. Você tem que adquirir agora esse treinamento, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a destravar os seus resultados, igual já ajudou a destravar os resultados dos meus alunos. Nessa página abaixo tem todos os resultados dos meus alunos, tem todo o conteúdo que você vai receber e tem o desconto especial que você vai receber somente agora, tá? Porque a cada semana eu estou aumentando o preço do método 1000 por semana. E eu tenho certeza que você adquirindo esse treinamento, você vai conseguir ter muito resultado. Então, clique nos botões aqui embaixo, coloque seus dados de pagamento e vem, porque eu quero te ver no primeiro módulo do 1000 por semana, que lá dentro eu já tenho um desafio para você. Te vejo lá e vamos quebrar tudo.